Hey everyone! No vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma dica de escrita. That's why I called Writing for Beginners. E nós vamos falar um pouquinho sobre punctuation. Então hoje a gente vai tentar entender melhor quando usar o ponto, quando usar a vírgula, por que usá-los e algumas outras palavras que nós podemos utilizar no lugar do ponto e da vírgula. Primeiro, deem uma olhada nessa sentença. My name is John. I'm 18 years old. I live in Rio with my parents. Olhem para as sentenças em amarelo agora. Vocês saberiam me dizer se essas sentenças elas expressam ideias completas ou incompletas? Se você disse completas, você está correto. Complete ideas. Expressam ideias que sozinhas já possuem um sentido. Elas não precisam de outras sentenças ou outras palavras para expressar o que elas querem expressar. Em inglês, diferente do português, nós sempre precisamos indicar quem é o sujeito da frase. Esse é um padrão de sentença muito comum na língua. Sujeito, verbo e complemento. É bem diferente do português, em que a gente pode usar apenas o verbo. Em inglês a gente precisa do sujeito. Então, my name's John é uma complete idea, é uma ideia completa, porque ela segue todo o padrão de sentença do inglês. My name, subject, the verb, is, and the complement, John. E aqui eu trouxe alguns outros exemplos. I am 18 years old. Laura lives in Rio with her parents. Paul and Roger work at an office. He doesn't like sports. Independente da quantidade de palavras que nós temos no sujeito, ou do verbo, ou do complemento, em inglês a gente sempre vai seguir esse padrão. Existem exceções? Existem. Mas por hora, como isso aqui é só uma escrita para iniciantes, permaneçam com essa ideia: eu preciso de um sujeito, eu preciso de um verbo, eu preciso de um complemento. Eu tenho 3 sentenças que têm ideias completas e eu estou separando elas com uma vírgula. Será que isso é certo? Não. Em inglês, quando as ideias são completas, nós não separamos por vírgulas. Ou nós utilizamos um ponto ou uma conjunção. Observem como fica a correção dessa frase, que está cheia de vírgulas, para essas outras duas. Eu coloquei 2 frases porque a correção pode ser tanto a primeira quanto a segunda. Eu poderia reestruturar essa frase. My name's John and I'm 18 years old. Ponto. Porque eu já tenho uma ideia completa aqui. I live in Rio with my parents. Eu já estou começando uma outra ideia. Eu também poderia dizer My name's John, I'm 18 years old and I live in Rio with my parents. Aqui eu uso and para conectar essas duas informações. I'm 18 years old and I live in Rio with my parents. Ok? Mas observem que eu não uso em momento algum a vírgula. Nós podemos visualizar essa ligação entre as sentenças de uma outra forma. Pensem no quebra-cabeça. A puzzle, in English. Para conectar essas duas ideias completas, essas duas sentenças, eu preciso de algo entre elas, que pode ser uma conjunção, a conjunction, um ponto, dot, ou a semicolon, um ponto e vírgula. Existem algumas situações em que um ponto e vírgula é melhor do que um ponto, mas como elas são bem específicas e um pouquinho mais avançadas, eu não vou entrar no mérito da questão. A mesma coisa com conjunctions. Existem uma variedade de conjunctions que vocês vão aprendendo conforme vocês vão tendo contato com a língua, mas eu vou ressaltar algumas aqui. De todo modo, observem que eu não uso uma vírgula para conectar duas sentenças que possuem ideias completas. Eu posso usar conjunctions, posso usar dot, posso usar uma semicolon, mas em nenhum momento eu uso vírgula. Sobre conjunctions, eu trouxe aqui 3 exemplos de conjunctions que vocês de certa forma precisam saber nesse nível mais inicial. As conjunctions também podem ser chamadas de linking words, porque como vocês observam aqui nesse slide, elas fazem justamente isso. Elas linkam ideias. Para conectar ideias que são similares
nós podemos utilizar a conjunção and. Para contrastar ideias que são diferentes, nós usamos but. E para estabelecer alternativas, nós usamos or. Então, deem uma olhada nessa sentença. Vejam como vocês poderiam reescrevê-la utilizando pontos e conjunções. Vou dar uns 5 segundos para você pausar o vídeo e pensar. Ok? Então, o que a gente pode observar aqui? My name's Lauren. Eu não tenho nenhum sinal de pontuação aqui. Então, esse já é o primeiro erro. O que eu deveria usar aqui? Um ponto ou uma vírgula? Ou uma conjunção? Um ponto ou uma conjunção. Nunca uma vírgula. Como acontece aqui. I'm 33 years old, vírgula, I'm Italian, vírgula, I live in Rome with my family. Não, nós não utilizamos vírgulas para separar ideias completas. Então, a correção dessa frase poderia ficar dessa forma. My name is Lauren. I'm 33 years old. I'm Italian and I live in Rome with my family. Coloco os pontos e conecto ideias que são similares. I'm Italian and I live in Rome. Eu estou falando da minha nacionalidade e de onde eu moro. São ideias que se complementam. Então, eu poderia conectá-las com and tranquilamente. Esse aqui já é um pouquinho mais longo. My name's Megan and I'm 20 years old. Até aqui, tudo ok. I was born in the US. Dot. Não usamos um ponto. Até porque eu tenho uma conjunção aqui. E com a conjunção but, na maioria das vezes eu uso a vírgula. Então seria I was born in the US, vírgula, but today I live in the UK. Essa vírgula seria eliminada. Dot, I'm married. Aqui eu poderia colocar um ponto ou acrescentar o and. I'm married and I live with my husband. Na correção de vocês eu coloquei aqui. Lembrando da vírgula antes de but. O ponto para finalizar a ideia. I was born in the US, but today I live in the UK. I'm married and I live with my husband. Aqui eu uso and para conectar married e husband, porque são ideias similares. Poderia colocar uma vírgula antes do and. I'm married and I live with my husband. Poderia. Seria possível. E esse aqui é um exemplo maior ainda. My name's Linda. I'm 24 years old. Já temos o primeiro erro aqui da vírgula. Trocamos por um ponto. I'm 20 years old, vírgula novamente. I'm a student at UCLA and I work as a receptionist at a medical clinic. Não usamos a vírgula. Dot. I'm a student at UCLA and I work as a receptionist at a medical clinic. Aqui está ok o and. E aí nós retomamos a ideia do and e da vírgula. Nós usamos vírgula e uma conjunction, vírgula e and, quando a ideia seguinte é muito longa. Por exemplo, I work as a receptionist at a medical clinic. É uma sentença longa, é uma ideia longa. Então, eu poderia dizer I'm a student at UCLA, vírgula, and I work as a receptionist at a medical clinic. Essa vírgula me daria um tempo de dar uma pausa na minha leitura antes de eu prosseguir para uma sentença um pouquinho maior. Essas sentenças, elas têm uma ligação, então faz sentido eu usar o and, ok? Mas como elas são de tamanhos diferentes e a segunda oração é um pouquinho maior, eu poderia usar uma vírgula antes do and, ok? Essa é uma questão mais de estilo. Vou colocar uma vírgula para o meu leitor fazer uma pausa antes dele prosseguir. Mas se eu não quisesse colocar vírgula, quisesse colocar o and, estaria correto. Só que, do ponto de vista do estilo, talvez o leitor sentisse um pouquinho de dificuldade, porque ele teria que tomar um fôlego, digamos assim, para continuar lendo o resto da sentença, que já é um pouquinho maior. Continuando. I live with my friends.
with my friend Albert, we love football. Temos um erro bem aqui. Percebam que a Linda vai começar a falar do Albert. Então, ela vai terminar essas ideias que ela apresentou na primeira sentença para falar da relação dela com Albert. Então, para isso, nós colocamos um ponto aqui. I live with my friend Albert. We love football, but we don't support the same team. Poderia usar o and aqui? Sim. Porém, percebam que eu já vou começar uma outra sentença com but. Então, para evitar que fique algo muito longo, um período muito longo, é preferível quebrar aqui a ideia com um ponto e continuar a outra sentença utilizando uma vírgula, utilizando but e construindo o texto a partir disso. Eu também poderia fazer essa correção. My name is Linda and I'm 24 years old. Aqui eu estou unindo duas informações pessoais sobre a Linda. I'm a student at UCLA and, o que eu expliquei para vocês do caso do and e da vírgula, I work as a receptionist at a medical clinic. I live with my friend Albert. We love football, but we don't support the same team. Então, essa vírgula antes do and, ela me ajuda a dar uma pausa na minha leitura, a respirar antes de continuar. Existe algo muito além do que eu expliquei aqui para vocês nesse vídeo. Eu não vou conseguir resumir todas as regras de pontuação, todas as conjunções em um vídeo só. Mas mantenham em mente essa ideia. Quando eu tenho duas sentenças com complete ideas, de ideias completas, eu posso separá-las por uma conjunção, por um ponto ou por um ponto e vírgula. Nunca, em hipótese alguma, eu vou utilizar uma vírgula para separar duas ideias completas. Ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor a ideia por trás desses sinais de pontuação. E conforme a gente for fazendo nossos writings, a gente vai introduzindo alguns outros conceitos. Tudo bem? Bye bye.